profeta Jeremias. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas, como o vaso que ele fazia de barro, que se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outros cacos, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Somente até aqui. Senhor Deus, uma vez mais, diante da palavra do Senhor, palavra viva, escrita e lida, nós estamos, Senhor, queremos louvar e bendizer o teu santo nome, agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos na tua casa, poder adorar e poder aprender a tua palavra. Senhor, nos ajuda em tudo, se conosco, nós precisamos do Senhor, que o teu Espírito Santo venha falar em nossos corações de uma forma maravilhosa, para que o teu nome seja cada vez mais adorado e glorificado, assim para todos sempre. Amém, amém e amém. Os irmãos podem se assentar dando glória, e eu dando glória e ficando apertado. Diante da responsabilidade de ensinar a palavra do Senhor, a palavra poderosa. Amados e queridos irmãos, a Bíblia, ela está repleta de versículos que menciona acerca do barro, acerca do vaso e assim por diante. Haja visto que o texto que nós lemos tem é chamado de epígrafo, esse texto em negrito acima, que diz: o vaso do oleiro, a impenitência do povo. Mas ficando só com a primeira parte, o vaso do oleiro. É um texto clássico, porque vai fazer uma comparação de Israel sendo restaurado, Israel sendo levado a um processo de restauração. Todos nós sabemos do contexto histórico do livro de Jeremias, de que a situação espiritual de Israel estava caótica. O povo havia se envolvido com tamanha idolatria, o povo havia se afastado dos caminhos do Senhor, o povo havia deixado o propósito de Deus, o propósito que Deus tinha traçado para Israel como nação, Israel como povo seu, e tinha se envolvido com as práticas das nações pagãs, as nações circunvizinhas. Daí ao problema de se copiar, e isso nós conhecemos em vários textos bíblicos, quando Israel, horas e outras, eles olhavam para as demais nações e ficavam dizendo assim: se nós fôssemos como a nação tal, se nós tivéssemos tal. Isso aconteceu também na época de Samuel, quando ele dizia: se nós tivéssemos um rei, né? Esse negócio de Deus, e fala com Deus, e tem o profeta no meio. Não, nós queremos um rei. Nós achamos bonito demais, um rei com a coroona assim, bem grandona na cabeça. Nós queremos ser igual. Aí Deus olha e fala assim: mas o meu propósito original não é para ser igual, é para ser diferente.
É para ser diferente. Quando eu salvei vocês, ó Israel, era para que vocês fossem um povo diferente, para que as demais nações olhassem para vocês e viessem a glorificar o meu nome. Dizer, olha, aquele povo lá, ninguém mexe com aquele povo tem um Deus forte, poderoso. Aquele Deus, quando entra na guerra, ele não perde. Ah, mas por quê? Não, esse Deus já abriu o Mar Vermelho, já abriu o Jordão, alimentou o povo no deserto, e assim por diante. Então o Senhor chama Israel para ser diferente, e isto não é diferente conosco nos dias atuais. Assim eu aprendi. Todo o Antigo Testamento é proveitoso para o nosso ensinamento. Todo o Antigo Testamento, não existe essa bobeira de dizer assim, não, o Antigo Testamento foi escrito para Israel e só serve para eles. De fato, o Antigo Testamento fora escrito para Israel, mas ficou para nós, a Bíblia diz, como exemplo para cada um de nós. Desde que não forcemos o seu contexto para encaixar as passagens bíblicas nas nossas conveniências pessoais, o Antigo Testamento é sim de grande proveito para o nosso ensinamento. É quando alguma coisa estiver acontecendo com a gente fala assim, deixa eu dar uma conferida aqui nos meus irmãos antepassados, se isso aqui já aconteceu, e aprender com eles como que eu devo fazer para me sair dessa situação. Daí você vai lendo a Bíblia, você vai encontrar sim uma história parecida com a sua. Uma história parecida com a sua. Daí o Antigo Testamento ele é importante para nós entender a maneira como Deus trata, a maneira como Deus trabalha com o seu povo, a maneira como Deus promete, e com aqui uma ênfase, promete e cumpre as suas promessas. Porque Deus não é Deus de fazer promessa e esquecer. Deus faz promessa e determina um tempo para essas promessas serem cumpridas. Somos nós que olhamos e Senhor, vai estar demorando. Está demorando, mas vai cumprir, porque está dentro do propósito do tempo estabelecido por Deus. Porque Ele é maior do que o tempo. Foi Ele que criou o tempo e ficou fora do tempo, porque não pode ser medido pelo tempo, nem explicado pelo tempo. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E aqui está um texto clássico, aonde o Senhor compara Israel como um vaso na mão do oleiro. Olha o detalhe maravilhoso, o vaso na mão do oleiro. E aqui nós podemos aplicar isso nas nossas vidas, em uma frase tão maravilhosa. Meus queridos irmãos, nós estamos nas mãos de Deus, nós estamos nas mãos do Senhor, nós estamos nas mãos do Senhor. É por isso que Davi sabia muito bem fazer as escolhas. Ele dizia, Senhor, caia eu na tua mão, mas não caia eu na mão dos homens. É melhor estar na mão do oleiro, é melhor estar na mão do Senhor. E nós vamos fazer uma comparação, até porque esse foi um dos métodos preferidos de Jesus. Ensinar por parábola, que significa comparação. Interessante que na época existia muito isso na cultura grega. Ensinar através de mitologia. Vivia a grande explosão do conhecimento, da filosofia. O povo grego foi usado para abrir esse caminho intelectual. Enquanto os romanos foram usados para criar estradas, pavimentação, acessos, ligando uma região a outra, eram considerados grandes da pavimentação. Os homens que dividiram cidades, dividiram o país em estados, municípios, em bairros, em ruas, em becos e valados e assim por diante. Aí Deus diz, eu escolhi um povo também que vai tanto usar as estradas de Roma, como também esse caminho intelectual para levar o meu evangelho. Aí o Senhor diz,
vocês vão receber poder para anunciar, vão receber a minha virtude para anunciar tanto em Jerusalém, tanto na Judeia como também nos confins da terra, levar a minha preciosa palavra. Aí Jesus escolhe parábolas e não mitologia, porque a mitologia é uma comparação de coisas irreais que não existem. Aí Jesus diz assim: vou ficar com a parábola de coisas que já aconteceu, de coisas que acontecem, como a parábola do semeador. Vou falar dos acontecimentos da roça, vou falar da pescaria que o povo gosta muito, e fazer comparação, e vou aplicar essa lição na vida do povo, e o povo dará glória ao nome do Pai, o Deus Todo-Poderoso. Feitas essas observações, para que os irmãos entendam que o oleiro ele tem intimidade com o vaso, ou se assim melhor dizer, com o barro, ele tem intimidade. A Bíblia não diz que Deus formou o homem do barro, e sim do pó da terra, é o que está escrito. E Deus formou o homem do pó da terra. Mas quando eu olho para o verbo formar, ele implica em trabalho, em exercício, em atividade, em ação. O verbo formar, ele corresponde em ação. Observe no livro da criação, no livro de Gênesis, que todas as demais obras o Senhor vinha falando. E criou Deus os céus e a terra, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Depois ele constrói os grandes luminares, o sol para governar o dia, a lua para governar e ele vai criando. Depois ele usa agora aqui algo interessante, criar algo do que já existia. Aí ele olha para a terra e diz: terra produz animais, e vai produzindo. Depois ele olha para as águas e diz: águas produzem peixes grandes como as baleias, peixes pequenos como os corais, os lambaris, e assim vai, as algas do mar, e o mar foi dando conta de produzir tudo isso. Aí quando chega no homem ele diz: agora façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Como esse verbo ele implica ação, eu quero entender que a matéria-prima é o pó da terra, e aqui eu posso, não estou dizendo que está escrito, mas eu posso entender, e os irmãos também, criar uma cena desta criação, como se Deus pegasse o pó. Ele pode ter pegado água, até porque os elementos que existem na terra, existem no nosso corpo, como o zinco, como o cobre, como o bronze, e assim mais. E existe uma grande proporção de água em nos nossos corpos. Nesta criação, os elementos da terra se faz presente também no nosso corpo. Eu quero entender que Deus usa o pó, e Ele vai então moldando e fazendo o homem chegar nesta forma que existe eu e você. Daí nós já conhecemos essa história de cor e salteado, quando ele chega o momento exato da sua obra, a sua obra-prima, que ele cria de forma diferente, dando os detalhes que ele havia já criado dentro da sua mente criadora. Ele agora sopra nas narinas do homem e faz o homem alma vivente. Interessante, é o apóstolo Paulo que vem depois de muitos anos nos explicar este sopro, falando-nos que existe um homem exterior, mas que existe também um homem interior que existe dentro de nós. Este homem interior, conhecido como homem espiritual, é o fôlego de vida, é o Espírito de Deus dentro de nós. Até porque, se você for analisar a palavra Emanuel, Deus conosco, ela de uma forma mais minuciosa, você vai entender que Emanuel significa Deus dentro do barro. É assim que Deus quis fazer. Ele quis fazer uma carcaça, uma casa de barro, e habitar dentro dela. Aí entra muitos jargões de pregador, né? Mas por que barro? O barro é tão interessante que Deus faz o homem de barro para que ele não se orgulhe, porque senão qualquer aguinha ele se derrete e vira em nada, vira lama. Aleluia! Louvado seja
o nome do Senhor para te explicar que o oleiro, ele tem intimidade com o vaso. Amados e queridos irmãos, vamos de uma forma entender este processo, quando Deus diz a Jeremias: olha, desce à casa do oleiro, porque ali eu tenho uma grande lição para lhe ensinar. E Jeremias desce. Amados e queridos irmãos, eu não sei se são todos os irmãos aqui que tiveram a oportunidade de conhecer uma olaria. Eu tive, na década de 90, a oportunidade de conhecer uma olaria. Eu tive a oportunidade de morar em uma região em que os vizinhos, nossos vizinhos da época, trabalhavam fazendo barros, fazendo vasos, melhor dizendo. E eu, quando menino, eu sentava e ficava olhando uma senhora e um senhor, vizinhos nossos, construindo aquelas obras, e eu ficava vendo as etapas que eram levado aquele barro. Interessante, quando os dois velhinhos eles saíam e iam na cerâmica pegar barro, e chegava cada um com uma sacola de barro nas costas. Daí eu fiquei pensando: meu Deus, aqui nós vamos aprender algo interessante. A olaria de primeira aparência, ela não tem nada de bonito. Geralmente é lá uma xoxinha com uma telha eternite. Em outras ocasiões capim, de capim. Em outras ocasiões folha de bacuri. Está lá aquela olaria, não tem grande expressão, não tem grande relevância, mas de lá é que sai grandes obras. É de lá, não esquecemos esta lição, é da olaria que sai grandes obras admiráveis no mundo e para o mundo. É lá da olaria, sim, amados. E há um problema muito sério quando o vaso esquece a sua origem, que ele saiu, foi lá da olaria, do lugarzinho feio, debaixo de uma toda de folha de bacuri. Amados, aqui existe uma grande lição para nós. A primeira, a escolha do barro. Não vai pensando que o oleiro, ele vai pegando qualquer barro, não. O oleiro, ele sabe aonde tem um barro bom. O oleiro sabe aonde tem barro que tem liga, barro que dá obra. Ele não vai perder tempo com barro que não dá obra, não. Ele sabe muito bem, e quando ele acha esse local, esta área que tem barro que dá liga, ele vai atrás e pega deste barro. Que pega este barro que já é seu, este barro que já está compro, este barro que já é propriedade sua, que ele já comprou. E aqui agora eu quero parar um pouquinho e abrir um parênteses. Este barro pode ter sido eu e você. Este barro já foi compro, este barro já foi pago, porque ele trabalha com o que é seu. O oleiro trabalha com o que é seu. Aleluia, com o que está compro e pago. É como aquele homem que acha aquele tesouro, ele volta e diz: agora eu vou negociar esta área. Este negociador, ele pode ser aplicado também ao Senhor. E agora esta área, já de posse dele, ele vai começar a extrair esta matéria que ele precisa para a construção. Entenda uma coisa, olhe para mim. Para o oleiro fazer uma grande obra, uma obra admirável, ele não precisa mais do que barro. É barro. Eu fico pensando, quando Deus está formando o homem do barro ou do pó da terra e depois o tornando em barro, eu posso pensar Satanás de longe olhando esta criatura e dizendo assim: que criatura é esta? Que é isso? Que monte de barro é este? E Deus dizendo: nunca, uma coisa nós vamos aprender: Deus nunca entrou em conflito direto com Satanás. Ele nunca precisou disso. Quando Deus quer vencer uma batalha, ele pega o barro e diz: barro, vence o meu inimigo. Aleluia.
Ele usa barro na terra para vencer as suas guerras. E assim era nós lá no mundo. Deus olha, esse barro dá liga. Vou pegar, é meu, está compra e pago, tudo direitinho. E agora eu vou levar para a minha olaria. E eu fiquei pensando nisso. O transporte deste barro, ele é maravilhoso. Quando João, capítulo de número 3, versículo 16, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, deu o seu Filho para a salvação. Aqui está a compra desta área, deste barro. Depois, em segundo lugar, o transporte deste barro. Colossenses capítulo 1 e versículo 13. A Bíblia diz que Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos transportou. É pegado, esse é o processo da olaria. Pega-se o barro, põe dentro do panacum, ou um cesto feito de bambu, tá? Ou que seja saco, ou que seja um recipiente, e vá transportar este barro até chegar à olaria. Amados e queridos irmãos, é lindo demais quando Deus pega lá fora, quando Deus nos pega lá fora no mundo, todo desprezado, e vem nos trazendo para a sua luz. Oh, que momento maravilhoso! Ele nos transportando das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes estávamos lá jogados, agora nós já estamos valorizados. Alguém se interessou em nós como barro, agora já estamos sendo até carregados por Ele, e é chegado até a olaria. Da medida que este barro chega na casa do oleiro, ele é colocado lá para descansar. Amados e queridos irmãos, aqui eu fiquei pensando e dizendo: Senhor, o que significa isso? O depósito do barro. Meu Deus e meu Pai, porque o barro já não chega e vai ser trabalhado. Eu aprendi que é aqui, neste momento em que o barro é colocado na casa do oleiro, é que começa o desentendimento do barro, já ainda barro, com o oleiro. Ele é colocado lá, ele diz: não, mas eu cheguei agora, já quer furar a fila, já quer ser trabalhado. Aí o oleiro diz: espera aí, daqui a pouquinho nós vamos trabalhar esse vaso, daqui a pouquinho nós vamos mexer nesse vaso. Não, mas eu tenho pressa. Aí o oleiro diz: não, acalma-te um pouquinho, vou fazer de você. É o tempo das promessas, é o tempo que Deus promete para nós, que vai nos usar, que vai levantar nós como pregador. Aí no outro dia a gente já compra uma bibliona Thompson, isso era na década de 90, e diz: agora eu sou pregador, agora sim. Deus diz: não, peraí, é barro ainda não é vaso. Barro, peraí, calma um pouquinho, ainda é barro. Onde eu aprendi isso? Eu aprendi isso com Israel. Israel, quando estava sendo transportado, depois que passa o Mar Vermelho, Miriam até puxa um pandeiro, toca o pandeiro, e o povo: toca o pandeiro aí, dizendo: só o Senhor é Deus, aleluia, só o Senhor, e vai cantando: aleluia, só o Senhor é Deus. Mas quando chega na casa do oleiro, porque a casa do oleiro não é a terra de Canaã, a terra de Canaã é o estágio final, é o destino final. A casa do oleiro é no intervalo de tempo entre a hora que ele promete e a hora que ele cumpre a sua promessa. A casa do oleiro é nesta caminhada, enquanto nós estamos caminhando a nossa vida, e o Senhor está agora colocando Israel no deserto. E aí Israel começa dizendo assim: Senhor, que saudade do pepino lá do Egito, que saudade da cebola, que saudade da vida que nós tínhamos no Egito. Aí o Senhor olha e diz: Israel, barro purim, calma aí, eu tenho controle de todas as coisas. Tu estás agora na minha mão no deserto. E tem uma coisa: o oleiro é responsável. Quando ele pega o vaso, ele leva até o final. Eu já vou te adiantar: se o vaso quebrar, ele não desiste. Ele pega os cacos e fala: volta para a fila que eu vou amassar de novo. Esta é
uma das clássicas mensagens da Bíblia Sagrada, aonde ilustra o processo de amadurecimento do crente na presença do Senhor. E é interessante que em cada etapa, muitas das vezes nós estamos iludidos. Na nossa cabeça nós é barro e acha que é vaso. Aí Deus está dizendo: espera aí, você ainda é barro. O oleiro tem poder. Está escrito lá em Romanos: o oleiro tem poder sobre o barro, sobre o vaso. Porventura o vaso agora vai questionar o oleiro? Não, eu não estou gostando não, está demorando. Aí o oleiro diz: calma, tu estás na minha mão. E lá no depósito, irmão, é aquele momento que você tem que esperar. Você tem que esperar as coisas acontecerem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Esse momento de espera é muito complicado. Quantas pessoas perdem a bênção por falta de esperar? Espera o oleiro pôr a mão e começar a fazer o vaso. Aí dizer igual o salmista: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Aleluia. Agora, amados e queridos irmãos, chega um momento que o Senhor diz: não, esse barro, ele se comportou bonitinho, está aí me esperando. Hoje eu tenho que mexer nesse barro. É hoje, chegou o dia, eu tenho. Quem sabe muitas coisas acontecem para que o oleiro não trabalhe naquele barro, mas chegou a hora, ele diz: é a vez deste barro, agora eu vou começar barro. E a Bíblia diz que Deus pega nós em sua mão como barro e vai trabalhar. É o texto que diz: o oleiro na orla trabalhando a sua obra, o seu vaso. E eu ficava olhando os vizinhos lá de casa massando aquele barro, e eu dizia: mas que tanto massa aquele negócio, meu Deus do céu. Eu era moleque doidinho para conseguir uma bola assim daquele barro, para fazer umas pelotas para atacar de estilingue, e ficava olhando, e vai massar, e vai amassar, e vai amassar. Irmãos, este processo, ele é fundamental. É aonde o oleiro está deixando a sua marca digital, aonde ele está colocando a sua mão e tendo a sensibilidade de provar, de testar a qualidade do barro, da liga. Olhar: não, peraí, passou entre as peneiras, tem um pedregulho aqui, deixa eu tirar esse pedregulho aqui, porque eu senti a minha mão tocar em algo que não é matéria-prima desejada aqui para a minha obra. Amados e queridos irmãos, eu não sei se os irmãos já sentiu assim, eu já me senti assim em um período da minha vida. Aleluia. Quando você sente que você está sendo amassado, aqui eu posso ilustrar, aqui eu posso entender que é aquele momento que você é jogado de um lado para o outro. Você entra num lugar, você é humilhado, você sai dali, você é humilhado. Eu disse aqui em uma certa feita que chega um momento da nossa vida dentro da igreja que até as crianças danam com a gente, e assim acontecia comigo. Chegou uma época até os meninos da igreja danavam comigo, e eu falava: Deus, até os meninos estão danando comigo, e sem entender muito claramente, até ler esse texto para entender que é o oleiro massando barro. Ele está amassando, ele está amassando. Aí diz assim: não, peraí, deixa eu jogar esse barro ali, joga em cima da mesa, e dá um tempo, depois volta, massa de novo. Amados e queridos irmãos, o nosso amadurecimento espiritual leva tempo, leva processo na vida. Não é da noite para o dia que nasce um grande pregador, não é da noite para o dia que nasce um vaso que dá fruto e todo mundo olha e diz glória a Deus. Não é da noite para o dia. Nós vivemos um momento na década de 90, era só chegar na igreja e dizer: eu sou ex isso, eu sou ex aquilo. Já trazia para cima do púlpito e diz: tem um testemunho forte, aqui agora é pastor, é ex isso, ex aquilo. Não, não tem nada de ex isso e ex aquilo. O que aparece não é o algo ex, o que aparece é o tesouro que está dentro do barro, do vaso de barro. Tem um processo, meu irmão, tem um processo que a gente passa, tem um processo, e você tem que suportar isso e entender que é o oleiro que está trabalhando. Ah, mas eu não levo desaforo para casa. Você vai entender que o que vai aparecer de tanta gente para te afrontar não é brincadeira. Não, eu não tenho paciência.
Na fila comigo é o seguinte: se demorou, eu dando mesmo. Pois então, a fila vai começar a andar mais devagar para o teu lado. Sabe por quê? É Deus amassando o barro, dizendo: eu vou fazer um vaso bonito. Ei, barro, mas você vai dar um vaso bonito. Mas deixa eu te amassar. Faz, você faz. Não faz, faz. Comigo é assim, não faz. Você faz. Eu sou o oleiro, você é o barro. Eu mando em você, barro. Deixa eu te amassar. Deixa eu tirar essa pedrinha. Deixa eu tirar essa impureza. Deixa eu tirar essa fagulha. Não está bom não, não está dando liga não. Vamos bater mais um pouquinho. Vamos amassar mais um pouquinho. Ramanto, yo, emedecandarabachandarai. Arabacandarabachandarai. Aqui começa a interagir, o vaso, o barro, o vaso, interagir com o oleiro, dizer: não, na minha cabeça eu sou vaso. O oleiro diz: não, mas na realidade você é barro. Na minha cabeça eu já sou vaso. Não, mas você ainda é barro. Eu ainda estou te amassando ainda. Aí depois que o barro já foi muito amassado, agora começa uma obra maravilhosa. O oleiro vai começar a dar forma. Já está bem quebrantadinho, né? Você lembra quando a gente veio para a igreja, né? Nós era bem mais difícil de mexer. Hoje já está bem mais fácil. Não está bem mais fácil mexer com você, meu irmão? Não está bem mais fácil? Eu, por exemplo, era mais difícil, mas já está bem mais fácil de me mexer comigo. Isso aí, sabe o que é? É depois que você passa na mão do oleiro e ele vai te amassando, e ele vai tirando essas impurezas, e nós vamos entendendo esse processo de amadurecimento. Amados e queridos irmãos, aqui existe algo de interessante. Agora não é barro, agora já é um vaso dando forma. Olha que maravilha. O oleiro coloca nas rodas, e a roda começa a tocar, e o oleiro com a sua mão começa a dar forma. E eu ficava olhando os velhinhos lá de casa. Tinha hora que eles faziam uma bigorna assim, o vaso ficava compridão, né? E o vaso pensava: opa, estou compridão, mas só está comprido, peraí, não pode crescer só para cima. Vamos dar uma voltada aqui, vamos dar uma... Está uniforme. E descia de novo. Tinha hora que baixava lá assim, e eu olhando aquele negócio e achando bonito. Os velhinhos fazer aquela obra-prima. Amados e queridos irmãos, está aqui o vaso sendo formado. Isso está explicado por Jesus em Mateus capítulo 4, versículo 19, quando ele começa a chamar os seus primeiros discípulos. Ele diz assim: vinde e vos farei pescadores de homem. Veja que é usado o verbo farei, não é vaso. Não, ainda não está não, ainda está dando forma, ainda vai fazer, está em processo. Amados e queridos irmãos, eu me lembro quando eu ainda tinha por volta de 12 para 13 anos de idade, quando eu ouvia grandes pregadores pregar a palavra, eu disse: meu Deus, eu tenho que ser pregador. Isso ainda na década de 90, meu Deus, eu vou matricular, eu vou fazer teologia, eu vou pregar, porque não tem nada que eu acho mais bonito nessa terra do que pregar. E até hoje, é uma das coisas que eu acho mais lindo, mais preciosa, é pregar a palavra do Senhor. E eu ia para o quintal da minha casa e começava: talo de mandioca, vocês vão ouvir a mensagem nesta tarde. Aqui eu estou pregando a palavra do Senhor, abre as vossas Bíblias. E começava a pregar, e olhava no relógio: não, 30 minutos está bom demais, eu só vou ganhar 15 minutos. É chegar na igreja e pregar, é chegar na igreja e pregar, e o fogo vai descer. E eu chegava na igreja e me dava oportunidade, eu dizia: meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Vinha um branco na minha cabeça, que se não fosse a cordinha da Bíblia, eu não lembrava nem onde estava escrito o texto. E eu ficava: meu Deus do céu, que branco é esse na minha cabeça? Que é isso? O que está acontecendo comigo? Esse é o processo de amadurecimento. Não é um vaso da noite para o dia. O Senhor está dizendo: eu vos farei, eu vos farei. Ei, vaso, Deus fala contigo nesta noite. Na sua cabeça você já acha que é vaso escolhido, mas você ainda está no processo de formação. Ei, vaso, Deus fala contigo nesta noite. Na sua cabeça você já acha que é vaso repleto, que você já é vaso envernizado. Não,
ainda há etapas anteriores. Você agora que está tendo a aparência de vaso, é aquele momento que os irmãos olham e dizem: eita, aqui vai dar um pregador, aqui vai nascer um diácono, aqui vai nascer um obreiro, aqui é uma irmã, essa irmã vai visitar e Deus vai sim, vai realizar grandes obras. É quando o vaso começa a ser dado a ele forma de vaso, havendo o reconhecimento da igreja, da membresia e assim por diante. Que conselho eu tenho para te dar, meu irmão? Não atropele as fases, não atropele as etapas. Ore a Deus nesta noite e pergunte: Deus, a que estado está eu nesta ocasião? Senhor, será que eu estou sendo recém-tirado do local aonde estava armazenado? Ou eu estou sendo transportado? Aonde eu estou sendo depositado? Aonde eu estou sendo amassado? Aonde eu estou sendo formado? Amados e queridos irmãos, e é interessante que depois que o vaso é formado, aí o oleiro olha e diz assim: não, é isso que estava na minha cabeça, é isso mesmo, é do jeitinho que eu planejei, ficou bom, deixa eu ver em curvatura, está tudo bem, a estatura, está tudo bem, deixa eu ver mais os detalhes, não, está bom, e essa marca, está bom também, está tudo ok. Aí o vaso olha assim: ai que beleza, agora eu já sou vaso. Aí Deus diz: calma rapaz, calma um pouquinho, é vaso mas não está pronto, calma lá, espera aí, vamos esperar mais um pouquinho, deixa eu lhe pôr para descansar no sol, para tirar a umidade. Sabe por quê? Eu vou te adiantar um pouquinho, vaso, agora você vai entrar num estágio bem difícil mesmo, viu? Eu já vou lhe preparar agora, que eu vou lhe descansar no sol um pouquinho, porque eu vou te levar para o forno. Eu vou lhe levar para o forno. Deus não manda ninguém para a sua obra despreparado. Deus não usa ninguém despreparado. Deus sempre prepara. Deus chama, prepara, nomeia e diz: vai. Porque quando Deus diz vai, não tem homem na terra e nem capeta no inferno que vai impedir, porque está debaixo da ordem do Todo-Poderoso, o oleiro. Aleluia. Eita, glória a Deus, aleluia. Está sentindo a presença do Senhor, meu irmão? Está sentindo a presença do Senhor? Está sentindo? Vai orando: Senhor, meu Deus, e eu que descobri que eu estou aqui, Senhor, meu Deus, e agora? Aí Deus diz assim: essa etapa ela não é muito demorada não, mas tem que dar uma enxugada, Aí vem o salmista e escreve nos Salmos de número 31 e versículo 2, dizer: Senhor, depois de passar por tudo isso, eu me sinto como vaso esquecido. Aleluia, ele usa a pronúncia correta: eu me sinto como vaso esquecido. Esta deve ser a nossa oração, porque uma coisa é se sentir esquecido, a outra coisa é dizer que estar esquecido, porque Deus não esquece de ninguém, Deus não abandona ninguém. Nós temos sim o sentimento do abandono, o sentimento de esquecido. Quem sabe você ainda não passou essa fase, te prepara. Quem sabe você já passou. Há momentos na nossa vida que a gente está no meio da multidão, mas esquecido. A gente olha e diz assim: Senhor, eu me sinto como esquecido. Eu sei que o Senhor está em todas as partes, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, mas eu me sinto esquecido. Ei, vaso esquecido, para você vai uma palavra aqui nesta noite. Ainda que você se sinta esquecido, ainda que a sociedade, ainda que a própria membresia te esqueceu, tudo isso faz parte do processo. Não é culpa dos irmãos não, é Deus te levando para o processo do descanso. Deus vai lhe pôr no sol e ficar lá esquecido, porque tem que ficar assim antes de chegar no forno. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, ainda que você se sinta esquecido, Deus está contigo. Ele te lembra nesta noite, Ele te lembra nesta mensagem: Ele é o oleiro, Ele tem poder sobre o vaso. O poder está na mão do oleiro. Nós somos vasos na mão do oleiro. Você pode adorar o nome do Senhor? Você pode glorificar o nome do Senhor? Deixa eu ouvir você adorando. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia.
está aqui um dos processos, digamos assim, com força de expressão, mais tenebrosos do nosso amadurecimento, que é ser provado no fogo. Para que ser provado no fogo? Para criar rigidez, durabilidade, resistência. Aleluia. Deus usa o barro, mas Deus não quer vaso de barro cru. Deus quer um barro levado ao fogo. Deus quer um vaso levado ao fogo. Aleluia. E esse processo aqui, meu irmão, muita gente quer saltar fora dele. Quando eu chegando nesse processo na minha vida, que prova. Quem sabe eu posso estar nele, quem sabe você pode estar nele até hoje, sendo provado com uma prova de fogo. Isso é normal, né? Eu aprendi isso ainda muito cedo, os irmãos falando, fulano está numa prova de fogo, o fulano e a fulana está numa prova de fogo. Aí esses dias mesmo eu ouvi alguém dizendo assim: pastor, eu estou numa prova de fogo. Quase que dá para a gente fazer aquela oração que os pastores faziam para nós, né? Ô Senhor, manda mais fogo, manda mais fogo, que é para dar resistência, que é para queimar, que é para dar durabilidade a este vaso. Amados e queridos irmãos, não são poucas as pessoas que chegam nessa etapa e quer desistir, e quer saltar fora, e quer dizer para o oleiro, dizer: não, oleiro, pera aí, senta aqui, vamos negociar. Oleiro, é o seguinte, eu aguento muita coisa, mas vem aqui, se tirar um filho meu, eu não aguento, não, eu desvio. Se tocar na saúde dos meus filhos, eu aguento muita coisa, oleiro, mas se tirar o meu emprego, eu não resisto. Pois entenda, este temor seu será uma prova de fogo para você. Sabe por quê? Porque você precisa olhar para você mesmo e dizer: está aqui um vaso diante do oleiro, um vaso aprovado, um vaso que não pulou etapa, um vaso que passou por todos os processos, que passou pelo fogo e foi testado. A Bíblia fala muito disto. A Bíblia está repleta de versículos mostrando o fogo como aquele que purifica a joia, aquele que purifica o ouro. É para tirar toda a impureza, é para dar durabilidade, é para forjar, é para realizar as obras maravilhosas que Deus tem criado e tem proposto para o longo do tempo. Amados e queridos irmãos, se você ainda não passou por esse estágio, te prepare, porque o oleiro um dia vai olhar para você e dizer: chegou a tua hora, a hora de você ser provado. Amados e queridos irmãos, eu me lembro de várias ocasiões que o Senhor me levou nesse processo. Um deles foi quando a minha filhinha do meio nasceu, e os irmãos conhecem a história e sabem muito bem. Quando você chega no hospital, você olha a sua filhinha branquinha, com o cabelinho arrupiado, aí você olha e diz: parece demais o papai. Essa branquinha parece o papai. Você sai para trabalhar, 30 minutos depois você recebe uma ligação e a sua mãe chorando diz: corre para cá porque a sua bebê está morrendo, ela está toda roxa, lhe está faltando respiração, está respirando por ajuda de aparelho. O mundo parece que desaba na gente, mas logo eu entendi: é mais uma prova, é o Senhor me levando no fogo para provar. Eu dizia assim: Senhor, Tu és o dono da vida, Tu és o dono da vida. Se o Senhor quiser, o Senhor vai fazer com que esta menina tenha saúde, saúde que é abundância. Mas se for da Tua vontade de levar, Senhor, Tu continuarás sendo o dono da vida, porque a vida sobre tudo, como excelência, é a vida eterna que o Senhor já nos prometeu aqui nas Sagradas Escrituras. Só resumindo, eu me lembro que esta foi uma frase usada por Deus quando eu estava chegando em Rio Verde. Não sabe o que aconteceu, um problema na bala de oxigênio, e a enfermeira olhava para o motorista e dizia: não vai dar, não vai chegar, não vai dar, corre, acelera. E o negócio, o ponteiro só ia acelerando, e eu lá
sentado, bem quietinho, como se nada tivesse acontecido. Mas aqui dentro a minha oração era essa: Senhor, nesse momento, muita gente faz uma oração dizendo: eu vou largar de fumar se essa criança viver, eu vou largar de fazer isso, eu vou largar de fazer isso, eu vou voltar para a tua casa. Agora o que eu posso te dizer, Senhor, eu sou teu servo, tu me libertaste já dos vícios. A única coisa que eu tenho para lhe prometer é que eu continuarei lhe servindo, independente do resultado. Eu continuarei te servindo e testemunhando que o Senhor é fiel. Quando nós paramos ali no meio da rua mesmo, estava então tirando a criança de dentro da ambulância pequena e para uma UTI móvel, eu olhei e ouvi claramente quando o médico olhou para a enfermeira e disse: tu és médica? Ela disse: não, sou enfermeira. Tu és enfermeira? Ela disse: sou. Tu és louca, tirar uma criança dessa numa ambulância desta? Essa menina deveria sair numa UTI móvel. E eu olhando e dizendo assim: Deus é maravilhoso, é tudo para o nome do Senhor ser glorificado. Aqui não tem culpa de ninguém, é para o nome dele ser glorificado. Eu senti quando uma senhora colocou as suas mãos sobre os meus ombros e disse assim: filho meu, não te preocupe, eu sou o dono da vida. Aleluia. Eu falei: Deus, a prova é de fogo, mas no meio da prova agora eu estou no lucro. Saí sem a promessa e agora já estou com a promessa. Amados e queridos irmãos, e aquilo eu comecei a encher de alegria, como se não bastasse. Deus tivesse reservado aquele dia para fazer algo de extraordinário ali em Rio Verde. Era um sol quente danado, e nós lá no meio da rua, quando chega uma criancinha, ela vendendo um chocolatinho, e ela olha para mim no meio dos médicos e enfermeiros e diz assim: você é o pai dessa criança? Eu disse: sou. Ela é tua filhinha? Eu disse: sou. O que tem com ela? Eu falei: ela está doentinha. Ele olhou para mim e diz assim: esta criança não vai morrer, esta criança não vai morrer. Eu disse: Deus, que dia é esse que o Senhor reservou para me provar e para me mostrar coisas extraordinárias? Quando eu ouvi alguém que dizia assim: como você fala isso? Você conhece ele? Você sabe de onde que ele é? Aquela criança olhou assim com toda a autoridade e disse: este homem é amigo de Deus, este homem é filho de Deus. Eu disse: Senhor, muito obrigado. Quando saio eu no meio desta prova com a promessa do Senhor. É isso que Deus faz, é isso que Deus faz, é isso que Deus faz, é isso que Deus faz. A história não parou por aí não, meu irmão. Eu enfrentei pedreira, eu enfrentei situações de confronto, aleluia. Mas o Senhor havia me prometido. Eu disse: Senhor, a prova é de fogo, mas eu preciso atravessar. É o Senhor me colocando eu como vaso dentro do forno e acendendo o fogo. Senhor, me ajuda, porque eu preciso ser aprovado. Ei vaso, ei vaso, ei vaso. Como é que está a prova aí, hein? Como é que está a prova aí? Pastor, eu estou nesse estágio, eu estou na prova de fogo. Aleluia. Deus fala com você nesta noite. Deus fala com você nesta noite, vaso. Deus fala convosco, Deus fala conosco, Deus fala conosco. Há um processo em que eu coloco os meus filhos. Há um processo que é obrigatório. Há um processo inevitável. Há um processo inevitável. Há um processo inevitável. Eu já vou lhe dando um conselho. O único diálogo que você vai ter com o oleiro vai dizer assim: papai, eu estou na sua mão, o senhor é oleiro, eu estou na mão do Senhor, o Senhor sabe o que faz. Papai, se eu quebrar, tenha misericórdia, me faça de novo, não me deixe eu para trás não. Eu sou vaso e estou nas tuas mãos. Aleluia. E é interessante que na nossa cabeça, depois que a gente sai do forno, na nossa cabeça nós já é vaso. Aqui agora comigo, consegui jejuar 3 dias e 3 noites. Demônio agora, quando passar na rua da minha casa, se o demoniado tiver numa bicicleta, vai cair por lá.
agora eu saí do forno, agora sim, agora aqui está credenciado. Eita, saí do forno, olha aqui, igreja, ó, o vaso que acabou de sair do forno, ó, está prontinho. Aí Deus vai dizer: rapaz, para aí, está apressado demais. Mas Senhor, não é possível que no fogo não acabou. Deus diz: não, peraí, saiu do forno, mas tem que dar uma lixada, né? Senão como é que nós vamos invernizar, né? Está feio ainda, acabou de sair do forno. Deixa eu tirar a borra aí, pera aí, vem para cá. Senhor, mas na minha cabeça, eu acabei de sair de uma prova, Senhor. Eu achei que agora o negócio ia. Não, pera aí, tu está com pressa demais. É um processo inevitável, é um processo obrigatório. Tem que passar por esses processos para se tornar um vaso. Pastor Rainer, com licença, muito temor e tremor para usar o nome do Senhor. É muito fácil olhar para o Senhor e ver o Senhor pregar nessa autoridade e dizer assim: olha como o pastor Rainer pega com tanta facilidade. O pastor Rainer ali, ó, leu a leitura devocional, já está dando um ensino. É muito fácil olhar, mas só o Senhor sabe por onde o Senhor passou. Só o Senhor e Deus sabe quantas noites de choro. Só o Senhor e Deus sabe quantos momentos de angústia e de tristeza o Senhor já passou. É muito fácil, aleluia, aleluia, olhar e ver, mas só o vaso sabe por onde passou. Ei vaso, há uma resposta de Deus para você. Há um processo na sua vida. Enquanto tudo isso acontece, você está escrevendo uma história. Aleluia, aleluia. Vai te servir lá na frente. Lá na frente isto vai lhe ser útil. Aleluia. Saí do fogo, estou pronto. Não, peraí, vamos invernizar primeiro, para ficar bonitinho. Deus gosta de coisa bonita, né? Tem umas coisinhas, né? A gente começa a pregar, né? E aí Deus: rapaz, sou pregador. E Deus fala: não, peraí, deixa eu passar uma lixinha. É aquele dia que a gente sobe no púlpito e prega. Rapaz, prega bem, prega 1, 2, 3 vezes. Na nossa cabeça nós já está pregando e está fazendo. Você ora, né, e expulsa o demônio caiu. Rapaz, mas que autoridade é essa? Agora toda vez que eu falar sai demônio, o demônio vai sair. Vai chegar a hora que você vai chamar Jesus, você vai expulsar e o negócio vai ficar embaraçado e você vai precisar chamar alguém para lhe ajudar. Sabe por quê? Para Deus olhar e te dizer assim: aqui não tem espetáculo não. É dizer assim: cai para lá, cai para a direita. O negócio aqui é suado, é na oração, é no jejum, é na leitura da palavra e é no companheirismo. Aleluia. É com muita humilhação aos meus pés. Vamos terminar? 2 minutos eu encerro. O Senhor diz agora: lixinha. Tá bonito, não tá? Tá. Então agora vamos jogar o verniz. Joga o verniz, olha que vaso bonito. Bonito entre aspas. Mas tá bonito. Um vaso bem feito é bonito. Não é tão bonito como com o arranjo, mas é bonito. Com o arranjo fica excelente, mas está bonito. Para vaso está muito bonito. Mas então, Senhor, então quer dizer que agora eu já passei por tudo isso, estou até invernizado, estou bonitinho. Agora na minha cabeça então eu estou preparadão. Aí o Senhor fala: rapaz, agora chegou um processo maravilhoso. Você vai ficar no standard. Você vai ficar lá a mostruário até você ser escolhido. Até você ser escolhido. Você vai ficar lá no mostruário. Você vai ficar em exposição. Ali tem um vaso, mas não está sendo usado, mas é um vaso, está prontinho. Amados e queridos irmãos, esse processo é inevitável. Ao momento que você olha assim, você está prontinho, sabe, está prontinho. E na cabeça ainda fala assim, ó, isso aqui já é um perigo, mas na cabeça fala assim: mas o fulano não é tão preparado como eu. Ó, já estou aqui, ó eu aqui. Essa é uma das horas que nós mais temos que ter cuidado. É na hora da escolha, da apresentação. O vaso está lá e o oleiro está olhando e vai escolher. Tem vaso na igreja que não aparece. Tem vaso que aparece, ele é notado. Mas tem vaso que fica de trás da porta. Quer ver, tem um vaso que ele não ganha nem um pai do Senhor. Isso aí eu me lembro, muitas das vezes a gente está trabalhando na porta. Operador, diácono. Desculpa a minha expressão. Como se não tivesse ninguém. É os vasos não vistos. Mas há vasos que são vistos. Olha, um dia eu vou sentar ali, um dia eu vou ser. Não é pecado você querer, mas só para lhe mostrar
que a Bíblia diz que ninguém toma para si essa honra, senão os que são chamados por Deus como servo Arão. O Senhor tem cada vaso para um propósito específico. É só você entender para que Deus te chamou. É só você entender para que função Deus te escolheu como vaso. É como Deus olhando lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, olhou para Paulo e disse assim, olhou e disse: ele é para mim um vaso escolhido. Não tem maior honra do que ser escolhido, meu irmão. Não importa onde você vai ficar, o que importa é que você é escolhido. Você já passou por todos esses processos, todos esses estágios, e Deus te escolheu e te entregou. Mas o nosso problema está assim: não, mas eu fui escalado para ficar aqui, eu queria estar naquela porta ali. Força de expressão aqui para você entender. Poderia ser de várias aplicações. Não, mas eu fui escalado para cá. Eu ir para cá, vou mexer com isso não. Eu tinha que estar aqui. Mas tu foi escolhido para estar ali. Ah, mas eu quero estar aqui. Mas tu não foi escolhido para estar aqui. Tu foi escolhido para estar aqui. Não tem o oleiro poder sobre o vaso? Não tem o oleiro poder sobre o vaso? Não tem, porém, o oleiro poder sobre o vaso? Não tem, porém, o oleiro poder sobre o vaso? Não tem, porém, o oleiro poder sobre o vaso? Não tem, porém, o oleiro poder sobre o vaso? Não tem, porém, o oleiro poder sobre o vaso? Não tem, porém, o oleiro poder sobre o vaso? Não tem, porém, o oleiro poder sobre o vaso? Que vaso é esse que vai olhar por oleiro e questionar a sua formação e a sua posição? Não, Senhor, eu estou insatisfeito, eu tinha que estar. Você tem que estar aonde Deus lhe colocou, aonde Deus lhe escolheu, aonde Deus lhe chamou. Você que tem que estar no centro da vontade de Deus. Fica de pé para mim terminar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados e queridos irmãos, é uma honra para nós Deus ter nos escolhido. Irmão, Deus te escolheu. Irmão, Deus te escolheu. Quem sabe você não faz o que eu faço, mas o que você faz complementa o que eu faço. Quem sabe o que eu faço você não faz, mas o que eu faço complementa o que você faz. É o que a Bíblia diz. Aleluia. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo de número 4, versículo 7, que a essência não está no vaso, mas a essência ela está no que está dentro do vaso. Aleluia. A glória não está para o vaso, a glória está para o arranjo. Não importa o que você faz, o que importa é que você faz cheio do Espírito Santo, porque a glória do Senhor, a glória vai ser para o Senhor. Quem vai aparecer é o Senhor. Aleluia. O que vai ser admirado é o arranjo e não o vaso. O vaso é simplesmente vaso e trocado por vaso vezes vaso, mas a joia preciosa, o arranjo, ele é único e maravilhoso. Ele é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não importa se você corta de machado, mas se você corta na unção do Espírito Santo, o corte vai sair perfeito. Não importa se você está com a enxada, mas se você tiver com o Espírito Santo, o corte vai sair perfeito. Não importa o que você faz e para o que você foi escolhido, o que importa é você estar cheio do Espírito Santo, e o nome dele será glorificado em tudo. Senhor Deus e Pai, nós oramos nesta noite uma vez mais, agradecendo o Senhor por esta palavra, Senhor. Senhor, muitíssimo obrigado por tudo, Senhor. Nesta mensagem tivemos a oportunidade de entender que estágio estamos nós. Pai eterno, eu olho para esta palavra e vejo o caminho que eu já trilhei, quanto eu tenho que trilhar ainda. Senhor, o que é mais maravilhoso é que o Senhor é um Deus de oportunidade, e que o Senhor molda cada um de nós. Existe um processo para cada um de nós, e para amadurecermos espiritualmente, nós precisamos galgar esses degraus, passar essas etapas, Senhor. Senhor, o Senhor nos prova porque mostra para nós mesmos qual a nossa deficiência, aonde estão as nossas negligências, aonde está, Senhor, o orgulho alojado no recôncavo da nossa alma, as impurezas, tudo aquilo que não te agrada. Senhor, que a tua graça e misericórdia esteja sobre as nossas vidas.
Senhor Jesus, Tu és maravilhoso. O Senhor é o maior exemplo para nós. O Senhor não pulou fase, não. O Senhor cumpriu todas as etapas. O Senhor nasceu de uma mulher. O Senhor passou todas as etapas. O Senhor esperou o momento certo. O Senhor esperou o momento certo de aparecer, de pregar, de fazer, de realizar. O Senhor deu a glória ao Pai Celestial. O nome do Senhor foi glorificado junto ao do Pai. Por isso o Senhor é o nosso missionário como excelência. Nós aprendemos com o Senhor tem nos ensinado. Jesus, nós te exaltamos, porque o Senhor é maravilhoso, agora e para todo sempre. Em o nome de Jesus, amém, amém e amém.